Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Você tem sua Bíblia nessa noite? Abra comigo, por favor, ao segundo livro de Samuel, capítulo 5, do capítulo 6 ao 10. Acredito firmemente de todo o meu coração que essa vai ser a mensagem mais importante que alguns de vocês, especialmente pela televisão, vão ouvir. Não minha pregação, não entenda mal, mas a palavra de Deus e a verdade que oramos para que Deus nos ajude a revelar a você. 2 Samuel 5, versículo 6, a Bíblia diz: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Os jebuseus estavam zombando dos filhos de Israel por séculos, e na verdade eles estavam dizendo a Davi: nós somos tão fortes e vocês tão fracos que nossos cegos e aleijados podem bater em vocês. E essa é a razão dele ter feito essa declaração ali. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo. Foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. 2 Coríntios capítulo 10. Paulo escreve capítulo 10 de 2 Coríntios, começando o versículo 3. Paulo disse: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, na carne. É uma batalha na qual você está em uma guerra. Caminhamos na carne, mas não lutamos segundo os padrões humanos, pois as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E depois Romanos 6, o livro de Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz claramente, guiado pelo Espírito Santo: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como tópico nessa noite eu quero usar o tema destruindo fortalezas. Satanás deseja levantar uma fortaleza de maldade, de pecado, de prisões na vida de todo cristão, e com alguns ele consegue. Não estamos falando aqui de brincadeiras espirituais, não, estamos falando de vida e morte aqui, porque Satanás quer te matar. Jesus diz que ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele está querendo te destruir, acabar com você. O desejo dele é a destruição completa da sua vida, para levantar uma fortaleza na sua vida e destruir essas fortalezas. É o meu tema. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nessa noite eu peço que o Senhor me unja para pregar tua santa palavra. Eu oro a Deus para que o teu Espírito enche e venha permear esse lugar de tal forma que possamos dizer as coisas que o Senhor quer que sejam ditas, como o Senhor quer que seja dito. Nos ajude a não violentar tua palavra, mas entregá-la exatamente como devemos. Eu oro para que o povo entenda e se segure a isso. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém.
Há um tempo atrás eu estava na terra de Israel, não muito longe do mar da Galileia, e eu passei pelo Monte Gilboa. O Monte Gilboa é uma montanha linda que está sobre as planícies de Jezreel. Mas na minha mente eu não via nada de belo ali, sabe por quê? Era porque eu sabia que foi bem ali Saul, primeiro rei de Israel, junto com os seus filhos, especialmente Jonatan, foi morto pelos filisteus. Gilboa. Foi ali que a vida desse homem, o seu reinado chegou a um fim. E não somente destruiu a ele, mas destruiu seu filho Jonatan, que era justo e santo. E o pecado é assim, não acaba só com a vítima, mas acaba com os inocentes ao seu redor também. Lembre-se disso. E eles foram vencidos pelos filisteus. A cabeça deles foi removida do seu corpo, arrancaram a armadura deles, os seus corpos foram pregados na paredes, em um espetáculo mais terrível que podia existir. Às vezes eu acho que nossos púlpitos ficaram calados em relação aos resultados terríveis do pecado. E a situação sempre é terrível. Jesus disse que Satanás rouba, mata e destrói. Era isso mesmo que ele faz. Deixa eu te falar um pouco a respeito de como essa situação aconteceu com Saul. É importante que eu diga, pois é parecida com o que acontece em muitas vidas hoje. Nas margens dos tempos estão vários cristãos pensando que podia pecar e viver sem problemas. Quando os filhos de Israel entraram na terra da promessa, centenas de anos antes, Deus falou para eles que era uma terra que fluía leite e mel, um lugar escolhido, e representava, era um tipo de nossa experiência de salvação em Jesus hoje. Mas o mais estranho de tudo isso é que, ainda que era a terra que fluía leite e mel, ainda que era a terra da promessa, também estava cheia de inimigos: Jebuseus, Heteus, Hititas, Jebuseus, todas essas tribos de guerreiros do inferno que literalmente desprezavam os caminhos de Deus. E Deus disse aos filhos de Israel: tire-os daí, não deixe nenhum deles na terra. E eles obedeceram parcialmente. Ainda que conseguiram remover a maioria deles, Os amalequitas, jebuseus, todas essas tribos de guerreiros temíveis não conseguiram remover os jebuseus. Os jebuseus habitavam a cidade de Jabes, que na verdade era Jerusalém. Era um dos povos mais temíveis daquela época. Eles eram guerreiros e até mesmo o Egito tinha medo deles. Eram tão poderosos que no livro de Salmos nós vemos algo que diz que se os anjos não tivessem ajudado Davi a tomar aquela cidade e destruído os jebuseus, ele não teria conseguido. A Bíblia nos diz em Josué 15:63 que expulsaram todas as tribos, mas não conseguiram remover os jebuseus. Nós vemos que Jerusalém está no centro geográfico desse mundo. É como se fosse a bússola do mundo. Jerusalém é o lugar que Deus colocaria o seu nome. Jerusalém é a cidade mais importante da face da terra. E esses jebuseus, que eram tremendamente antagonistas contra o Senhor, idólatras, oferecendo sacrifício de crianças, adoradores de demônios, fortalecidos por Satanás, ocupavam a cidade chamada Jabes.
era uma ferida aberta no meio de Israel. Existe um Jabes em sua vida, uma ferida aberta pronta para acabar com você e te destruir, uma fortaleza do inimigo. Saul, olha a similaridade, a comparação aqui. Saul nunca venceu os tremendos inimigos em sua vida, como o orgulho, o ego, a inveja. Ele nunca os venceu, nunca conseguiu vencer aquela cidadela de Jebuseus em meio a Israel. Assim também ele nunca conseguiu vencer os inimigos dentro da sua vida, e eventualmente inimigos de fora conseguiram vencê-lo. Eu quero repetir isso de uma forma mais clara. Ele nunca venceu os inimigos dentro da sua própria vida. E eventualmente, porque ele não conseguiu e não venceu os inimigos de dentro, os inimigos de fora acabaram destruindo ele. Você vence os inimigos de dentro, ou então os inimigos de fora eventualmente vão te destruir. Me escute. Demorou muito tempo, Deus era paciente, Ele era misericordioso, mas eventualmente, olha, a primeira coisa que Davi fez quando ele foi ungido rei de todas as tribos de Israel, a primeira coisa que fez foi marchar contra essa ferida que estava no meio de Israel, os jebuseus habitando a cidade de Jabes. Marchou contra eles. Eu li para você o que aconteceu nessa noite. Para destruir, para remover. Vou mudar a cena por um instante. Recebemos milhares e milhares de cartas em nosso escritório. Muitas vezes as pessoas nos dizem coisas que não falam para o seu pastor, porque sentem que podem fazer isso sem se expor, sem medo, com segurança. E as cartas que recebemos, centenas delas vindas de pessoas que aceitaram a Jesus. E eu quero declarar algo aqui: toda pessoa que vem para o Senhor, não importa onde você é salvo, naquele momento você é liberto de toda a prisão das trevas, todo o poder do inferno e todo o poder de Satanás. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: se algum homem está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Aleluia! As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero repetir e eu quero que o diabo escute isso. Todo tipo de religião, todo tipo de religião da igreja, todo tipo de pseudo-salvação que não muda a sua vida, não é a salvação bíblica, porque a salvação bíblica, no nome de Jesus Cristo, muda sua vida. Se algum homem está em Cristo Jesus, não disse alguns, disse se qualquer um, se qualquer homem, não importa quão ruim, quão sujo, quão obsceno, quão imundo, quão degradado, quão cheio de pecado, se qualquer homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que você quer dizer, pregador? Quero dizer o seguinte: claro que o inimigo, Satanás, no momento que isso acontece, ele volta tentando encontrar uma brecha, um erro para entrar. Ele vem em cima de uma fraqueza que você tinha. E o cristão, às vezes, infelizmente cede. Satanás agora coloca a mão, então começa a estabelecer uma fortaleza naquela vida de perversão, imoralidade, obscenidade, maldade, de inveja, de malícia, de drogas, de álcool, homossexualidade. Jimmy Swaggart, ouvi você bem? Ouviu mesmo?
Só Deus sabe. As pessoas que nos escrevem dizendo: irmão Swegert, aceitei a Jesus. E olha, eu agradeço a Deus. Temos recebido cartas de centenas e centenas e centenas de homossexuais, ou devo dizer que eram homossexuais, mas o poder do Evangelho de Jesus Cristo os libertou. Aí recebemos algumas cartas de alguns que dizem: eu sei que aceitei a Jesus, que fui salvo. Irmão Swegert, eu não entendo, eu cedi mais uma vez, eu voltei para esse pecado, estou vivendo em agonia, estou vivendo um inferno na terra, o que é que eu vou fazer? Me escute, por favor. Quantos alcoólatras já recebemos cartas deles que foram livres instantaneamente, não são mais alcoólatras, mas são uma nova criatura. Mas recebemos muitas cartas também de alguns que dizem: irmão Swegert, eu sei que eu fui salvo, amo Deus de todo o meu coração, morreria por Jesus se Ele me pedisse isso, mas eu acabei voltando para essa terrível prisão chamada álcool. Talvez mais ninguém saiba e ninguém mais entenda, ninguém pense, mas estou bebendo todo dia e não consigo parar de jeito nenhum. Alguns de vocês estão olhando para mim, me assistindo pela televisão, dizendo: irmão Swegert, aquele povo não está salvo. Espera aí, não julgue. Não julgue. Não existiu ninguém aqui que não precisou da misericórdia dele. Veja bem, há uma diferença em um pecador pecando e um cristão pecando. Tem diferença sim. O pecador peca porque ele quer pecar, ele é um pecador. Mas o cristão não quer pecar, ele odeia, ele despreza isso. Mas se ele volta a fazer aquilo, e ele pode ser tentado e fazer, e não se engane dizendo: no momento que ele faz isso, Deus tira ele dali, ele está condenado ao inferno. Não se engane, ele tem que vencer isso, senão vai destruí-lo. Mas Deus é paciente, Deus é cheio de amor, Deus é benigno, Deus é cheio de compaixão, Ele dá força, Ele ajuda. E eu quero dizer, aleluia, 1 milhão de vezes nessa noite eu te digo em nome de Jesus, que Satanás tem chutado você. Não pare, segure a mão de Jesus. Há um Deus que te ama, há um Deus interessado em você, há um Deus que vai buscar você aonde você estiver e te levantar. Ele te ama e tem compaixão por você. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou sentindo, hein? Veja bem, uma das armas principais do diabo é dizer para um santo que caiu que Deus não se importa mais com ele. Deus não te ama, você acabou com a fama dele, você trouxe vergonha para ele, você é feio, não vale nada, você não serve para nada, é melhor você desistir. E infelizmente a maioria disso é verdade. Você não vale nada mesmo não, você não é páreo para ele não, você é feio mesmo. Mas glória a Deus, porque tem outra verdade aí. Deus ama o feio, Deus ama aqueles que estão caídos, Deus ama aqueles que estão no chão, Deus ama ele. Quem tropeça e cai também. Uma olhada de Jesus para Simão Pedro e ele já voltou correndo. Só de olhar. Meu Deus, eu estou sentindo isso. Só que o problema é que quantas cartas eu recebo de pessoas que dizem: irmão Swegert, estou viciado na pornografia. Não estou falando de brincadeirinha, não estou falando de mentirinhas, não estou falando aqui de coisas, vezes quando você fala de alguém como você não deveria, isso já é ruim, mas estou falando das piores e das mais sujas, pecaminosas que o inferno pode colocar sobre você. Porque é assim que o diabo faz, e é nessa sujeira que ele vive. Seja o que for. Olha, a batalha é a seguinte: Satanás te segura. Você quer vencer, você confessa, se arrepende, chora, jejua, faz o que for. Aí Deus perdoa, mas você vai e faz aquilo de novo.
Eu vou dizer algumas coisas nessa noite que serão estranhas para você. Vai ser estranha vindo de Jimmy Swaggart. Eu oro para que eu possa dizer da forma correta. Primeiramente, existe pouco que você pode fazer para vencer isso. Isso é um choque, não é? Seja o que for na sua vida, talvez a maioria de vocês aqui podem dizer: graças a Deus os problemas não existem mais, fui liberto por Jesus Cristo, estou livre faz tempo, só posso dar um aleluia e louvar ao Senhor. Mas alguns aqui nesse lugar, eu sei do que eu estou falando, não conheço seu nome, Deus te conhece. Você está vivendo um inferno na terra, está batalhando e você está cada vez mais no buraco e você não sabe o que fazer. Estou falando do pior pecado: pornografia, drogas, álcool, perversão, sujeira, o inferno, cadeias, fortalezas. E essa palavra diz claramente, eu acabei de ler para você: e o pecado não vos dominará. Escolhi usar como tópico nessa mensagem, como demonstração, a experiência de Davi que li para você. Existem muitos na Bíblia que poderiam ser usados, mas escolhi Davi. No momento que Davi foi ungido rei de Israel, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer, e é só isso que você pode fazer, o que estou para te dizer agora. Ele reconheceu que essa doença aberta, essa fortaleza de Satanás estava no meio de Israel. Israel nunca seria o que deveria ser com esses jebuseus ali amaldiçoando a Deus e zombando do povo de Deus. Satanás zomba de você. Ele fala que você nunca vai vencer, que ele vai arrastar você para o inferno. Primeiro você tem que reconhecer, e tem que reconhecer que está errado. Sem reconhecer não tem como. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Veja bem, existem igrejas, várias denominações, várias religiões que não sabem ou entendem o poder de Deus, e eles dizem para você então que você pode vencer, mas você não vence sem Deus. Dizem que a carne pode pecar, mas o espírito não peca. Isso é mentira do inferno. Te dizem que você é pecador, você tem que pecar todo dia, e estamos enchendo igrejas de pecadores, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que nunca nasceram de novo. Não é o plano de Deus encher a igreja de pecadores, é o plano de Deus encher de pessoas que são redimidos do pecado, libertos pelo poder de Deus. Eu não te daria 2 centavos por um pregador que prega uma religião sem pecado. Não te dou 2 centavos por uma igreja cheia de cristãos pecadores. Não te dou 2 centavos por cristãos que dizem que pecam todo dia à vontade sem problema. Não te dou 2 centavos por esse tipo de religião, porque não é o cristianismo bíblico. Ele te liberta. Como se você fosse um pássaro preso, não tinha liberdade nenhuma, não sentia liberdade, mas Jesus chegou até você e glória a Deus te libertou. Esse é o assunto de toda a Bíblia, é que Jesus te liberta. Esse é o assunto da palavra de Deus, que Jesus quebra as correntes e destrói fortalezas do pecado. Então você precisa reconhecer que isso vai te destruir. Ou eu venço esse negócio vai me vencer. A segunda coisa, você tem que tomar posse da vitória. Não sabe como, mas vai ter que tomar posse. Mas nessa noite, vou te dizer como vencer. E funciona, amigo. A primeira coisa a fazer é odiar. Davi falou: minha alma odeia. Minha alma odeia esse jebuseu, viu, essa fortaleza. Eu odeio o pecado. É como a assistente social que olhou para a mãe com o bebê, e o bebê estava todo sujo, né? Olha, muito sujo. Aí outra assistente social falou: aquela mãe não ama o bebê. E a outra falou: ama sim, ela só não odeia a sujeira. Muitos cristãos são assim.
Eles amam o Senhor, mas não odeiam o pecado, então não amam o Senhor. Você tem que odiar, meu irmão. Me escute, você tem que odiar. Muito bem. A Bíblia diz que Davi tomou a cidade. Ele conquistou, entrando pela passagem de água. A passagem, na verdade, era tipo assim, uma passagem de água que entrava debaixo da terra, um rio subterrâneo, onde ficava o tanque de Siló, né? E o tanque de Siló é uma tipificação de Jesus Cristo. Ele conseguiu a vitória através do que Jesus faria no Calvário 2000 anos no futuro. Muito bem. A Bíblia diz que ele habitou ali e fez daquilo sua capital. Olha, eu quero que você veja agora, no momento em que estamos vivendo. Alguns de vocês nesse lugar aqui, milhares de pessoas, talvez milhões, pode ser sem exagero, pela televisão, há uma falta de vitória em sua vida. Você vai para a igreja, você ama o Senhor, isso não é uma farsa ou uma piada, você ama Ele de verdade. Mas ainda assim existe essa terrível ferida aberta espiritual na sua vida. Está lá. É vil, é mortal, é terrível, é drástica. Você sabe dentro de você que se continuar vai destruir você. E também pode estar acontecendo faz anos. Você não está melhorando. Só Deus sabe as noites que você ficou acordado. Só Deus sabe as lágrimas que você derramou. Só Deus sabe o horror que está em seu coração. A situação está piorando cada vez mais, porque todo pecado só piora. Ele nunca para ou diminui, ele só aumenta. Você não tem respeito nenhum por você mesmo. Você acha que é um hipócrita por dentro e Satanás fica falando isso com você, te bombardeia, acabando com você. É um pecado vil, é um Jabes bem no meio da sua experiência com Deus. Você experimentou ou está experimentando uma luta constante. Existem coisas ali que você não consegue entender, e nessa noite quero te ajudar. Você vai diante de Deus quando comete isso, seja o que for, e podem ser 1001 coisas, e você se sente como um cão depois de fazer isso. Você quebrou a comunhão com Deus, você se sente mal por dentro, não sabe o que fazer, você parece que está só piorando. Aí você vai diante de Deus, pede Ele perdão e Ele perdoa, e você experimenta a alegria do perdão. Quantos aqui hoje existe essa ferida espiritual na sua vida? Existe esse pecado, esse Jabes que está crescendo cada vez mais. Mas se você revelasse a verdade e me contasse tudo que é o seu problema, seria algo tão doentio e tão nojento que não se poderia nem descrever. Mas aí você vai diante de Deus e Ele te perdoa. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Há uma luta ali, você não sabe o que fazer, mas eu quero enfatizar mais uma vez: estamos falando da pior coisa que alguém pode imaginar. Eu estava falando com um homem outro dia. Ele tinha sido exposto ao mundo como homossexual, alguém que era um homem de negócios conhecido, era respeitado em toda uma cidade. Aí então apareceu nos jornais, ele foi exposto, foi preso por um policial, e então ele ficou sentado ali com a mão na cabeça, chorando, tremendo, a vida destruída, e ele falou: eu não sei o que fazer, já tentei, acordo à noite, minha cabeça está suando fria, estou vivendo um inferno na terra e eu amo a Deus. 2 semanas atrás, uma senhora escreveu para minha esposa e falou: irmã Swegert, meu esposo é salvo e cheio do Espírito Santo. Ela disse: ele nunca perde um culto, ele dá dízimo de tudo que é dólar que chega na mão dele. Se tem uma reunião de oração, ele fica lá a noite inteira, mas está bebendo tudo que é dia, e eu sei.
Existe uma luta. Escute. Você pode perguntar: por que Deus me perdoa? Ele perdoa porque Ele ama, e a palavra dele não mente. Se você for sincero, chegar diante dele pedindo perdão, Ele vai perdoar, Ele vai te limpar, se você estiver sendo sincero. Mas só sinceridade não basta. Ouviu bem? Querer muito não é o bastante. Existem até alguns de vocês aqui, alguns de vocês pela televisão, que experimentaram a libertação. Vocês foram libertos, foram ungidos com óleo, jejuaram, oraram, buscaram a Deus. Você foi até liberto, mas você perdeu. Você sabe que foi liberto. Você começa a lembrar e você pensa e você diz: Deus estava lá poderosamente, o Espírito dele me tocou, o poder dele me tocou, eu sei que ele me libertou, mas eu voltei a fazer a mesma coisa. Eu fui liberto mesmo, irmão Swag? Claro que foi. Você foi liberto, mas você não sabia qual era o limite. Mas nessa noite eu quero dizer que a chave para essa vitória, eu sei que eu estou falando a verdade, não é uma nova revelação, não, é tão velha quanto esse livro aqui. E vou dizer algo para você que vai te chocar, já chocou muita gente aqui agora. Como posso vencer, Jimmy Swaggart? Como posso vencer os Jabes em minha vida? Como acabar com essa fortaleza? Como ver a vitória? Eu quero ver a vitória. Olha, Satanás está te empurrando. O desejo dele é que você desista de vez. O desejo dele é te expor como o homem que mencionei aqui, até que tudo seja destruído. O desejo dele é acabar com você até você colocar uma arma na cabeça e se matar, encher a mão de pílulas. Você se pergunta por que você vê um cristão cometendo suicídio, um cristão que comete suicídio, alguém remove a própria vida. E pode não ser por causa disso todas as vezes, mas muitas vezes é assim. Eles ficam tão desesperados, não querem se destruir, e suas famílias, e tudo que é valoroso. Então Satanás empurra eles e diz: é melhor você se matar. Você não vale nada. Você é uma desgraça. Esse é o desejo dele, é o que ele quer fazer com você. Alguns de vocês aqui nessa noite, alguns de vocês pela televisão agora, ele está trabalhando em você, ele está te empurrando, a sua mente está em uma batalha. Ele falou: você já foi para aquele altar meia dúzia de vezes, você já recebeu a oração do pregador e ele não sabia por que estava orando. Você já recebeu a oração, foi ungido com óleo, vez após vez após vez, você jejuou, você orou, você buscou a Deus, mas não valeu de nada. Você é um viciado. Você escuta o evangelista falando da libertação instantânea, do poder instantâneo de Deus. Entra na fila e fala: é agora. E você é encorajado a acreditar e você crê. Eu vou te contar a resposta. Satanás vai esconder de você, e eu te digo isso com alegria imensa. Nessa noite, pela graça de Deus, vamos bater na cara do capeta. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Eu creio que vão haver milhares e milhares de cristãos que o álcool os prendeu e eles foram libertos quando eram salvos, mas Satanás achou uma forma de entrar na vida deles, e esse terrível problema tem acabado com eles. Mas nessa noite, pela graça de Deus, eles serão instantaneamente livres. Estou falando instantaneamente, em nome de Jesus. Glória. Agora vamos falar de algo sério aqui. A maioria das pessoas não esquentam a cabeça, mas nós temos milhares e milhares e milhares de cristãos que têm problemas com cigarros, e você não consegue parar. Você já tentou, mas nessa noite você vai parar com a ajuda de Deus, e esse cativeiro será quebrado. Agora eu quero dizer algo que vai ser difícil de você aceitar, hein? Não tem como dar a volta, não tem como largar nem destruir através da oração. Você falou isso mesmo, irmão Swagger?
Há 5 anos atrás, se alguém tivesse escrito para mim, como milhares de pessoas escrevem hoje, homossexuais, alcoólatras, viciados, pervertidos, molestadores, com inveja, com ciúme, com ganância, com perversão sexual de tudo que é jeito. Se tivessem me escrito há 5 anos atrás, a única coisa que eu ia falar para eles é: entra no armário, ora todo dia e viva perto de Deus. Isso é maravilhoso. Eu busco Deus quase 24 horas por dia. Eu oro quase que sem cessar. Eu vivo nessa palavra. Mas essas coisas, por maiores que sejam, não afetam sua libertação. Pode ficar em fila para ser liberto até ficar cabelo branco. Pode ser ungido com óleo bastante para fritar uns 10 pastéis na pastelaria. Você não acredita em libertação? Sim, mas vou dizer como conseguir nessa noite. Você está falando que oração não vai me ajudar? A oração vai te ajudar demais, mas não te liberta. Jejuar não me ajuda? Você pode jejuar até eles te passarem pela fechadura da porta e não vai dar em nada. Ora, te ajuda, mas não te ajuda a receber a vitória. Você vai jejuar até você se tornar um esqueleto ambulante, e Deus vai falar que você não consegue mais orar. Satanás dá em você e você volta para a garrafa, volta para o cigarro, volta para aquele negócio. Aí o diabo dá em você, ri de você e fala: agora já era, não tem mais nada que você pode fazer e você está na minha mão. E dentro de você nem sabe o que fazer.